Bons estudos, eu vou falar agora acerca da Lei 11.417, referente ao Instituto da Súmula Vinculante. Relembrando para aqueles que desejarem o mapa mental, que é exatamente essa apresentação, esse arquivo no qual vocês poderão, nessa eventualidade, trafegar nas células, ou seja, avançar, retroceder, dar zoom. Então é todo interativo, não precisa de programa específico e também nesse envio vai em conjunto o arquivo em PDF, tá ok, pessoal? Tenho certeza que gostarão. Basta seguir abaixo. Vamos em frente. Essa lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento da súmula ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, ou seja, de seu próprio impulso, de sua própria iniciativa, ou por provocação de uma parte terceira, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, ou seja, sempre no mesmo sentido, obviamente, até porque, gente, a súmula ela é um resultado de o quê? De um entendimento majoritário, do entendimento consolidado, de um entendimento exaurido do tribunal. Daí, o próprio tribunal acha desnecessário discutir mais esse mérito, porque o próprio tribunal já tem o seu juízo feito. Então, para tanto, vincula a súmula para direcionar as futuras decisões judiciais, tanto de primeiro grau, segundo até terceiro, para que já possa seguir este entendimento. Então, o Supremo editará, revisará ou cancelará súmula vinculante, sendo que a partir de sua publicação terá efeito vinculante em relação ao judiciário e à administração pública de todos os entes federativos. Eu ressalto que a súmula vinculante não vincula o legislativo. A atividade legiferante do legislador ela é livre, não é? Porém, se aquela lei que for editada e promulgada violar o disposto na súmula, aí haverão outras medidas judiciais a posteriori, tal como a reclamação para o Supremo, que nós vamos ver aí adiante. Também a súmula vinculante não vincula o próprio STF, que pode reapreciar a matéria, tendo em vista o momento posterior e, através do exercício seu e da sua prerrogativa, inclusive da modulação dos efeitos, poderá interpretar de forma diferente e modificar a súmula. O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica, ou seja, existem decisões em instâncias inferiores, claro, do Supremo, tanto na esfera administrativa, no caso da administração pública, decisões para um lado e para o outro. Então, ficam essas decisões acarretando confusões, tanto na esfera administrativa quanto na contenciosa, ou seja, decisões para um lado, para o outro, recursos sendo impetrados, quer dizer, uma demanda cavalar para o sistema judiciário e, além de tudo, causando uma grave insegurança jurídica, justamente pela relevante multiplicação de processos sob idêntica questão. Daí a necessidade de se unificar o entendimento para dirimir esses problemas de repetição de processos com os mesmos conteúdos. Então, o Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, ou seja, ele pode justamente propor essa edição, essa modificação, ou esse cancelamento, mas em qualquer hipótese o PGR manifestar-se-á previamente à edição, à revisão e ao cancelamento de súmula vinculante. Justamente, o Procurador-Geral da República manifestará previamente acerca de tema, em amplo sentido, relativo à súmula
vinculante necessariamente. Do quórum para aprovação, dependendo de um quórum para modificação ou deliberação sobre súmula vinculante de 2/3 do membro do STF, justamente 2/3 só pode ser também através de sessão plenária, não é? Já que a turma tem, em regra, 5 integrantes, e dos 11 do Supremo, 2 turmas e o presidente, não é? Que não participa de nenhuma turma. Então, 2/3 dos membros do Supremo, sessão plenária, podem aprovar deliberações acerca de súmula vinculante, sendo que, no prazo de 10 dias após a sessão plenária, o STF fará publicar o resultado. Quais são os legitimados ativos para a propositura de edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante? O presidente da República. O vice não tem legitimidade ativa para propor modificação em súmula vinculante, gente. Vamos ficar atentos. Vários concursos recentemente colocaram essa pegadinha. Não possui legitimidade ativa. Possui legitimidade a mesa da Câmara e do Senado, a mesa do Distrito Federal, qual seja, de sua Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é legitimado ativo para propor deliberações acerca de súmula vinculante. Está aí o nosso Procurador-Geral da República atual, também, naturalmente, legitimado ativo para propor matéria de súmula vinculante, bem como o Conselho Federal da OAB, o Defensor Público Geral da União, partido político com representação no Congresso Nacional, entenda-se que deve ter pelo menos um membro no Congresso, ou um deputado, ou um senador. Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, também pode propor. Governador de Estado do Distrito Federal, está aí o governador Zema, de Minas Gerais. Os tribunais superiores, ou seja, os tribunais em regra, podem propor deliberações acerca de súmula vinculante. O município poderá propor, representado pela linda cidade do Rio de Janeiro. Incidentalmente, no curso de processo que seja parte, a edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo, ou seja, o processo continua normalmente o seu andamento, sem prejuízo da apreciação do incidente processual de manifestação de proposta de revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Então, novamente, a propositura de revisão não enseja a suspensão de processos judiciais. A mera propositura não condiz ainda com uma análise do mérito. Justamente por isso, não produz efeitos jurídicos. No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, o relator, por decisão irrecorrível, eu destaquei em roxo, decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do regimento interno do Supremo. Modulação de efeitos. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, assim, logicamente, que ela for aprovada. Porém, o Supremo Tribunal, também por decisão de 2/3 do seu membro, ou seja, o mesmo quórum de modificação, está aí a fração de 2/3, decisão de 2/3, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, justamente pela segurança jurídica, tendo em vista razões, reiterando, de segurança jurídica e também de excepcional interesse público. Então, a critério do caso concreto em tela. Revogada ou modificada a lei que se fundou a edição de súmula vinculante, o Supremo, de ofício, novamente, por impulso próprio, por própria iniciativa
ou por provocação de terceiro, procederá à sua revisão ou cancelamento conforme o caso. Ou seja, não perde o objeto súmula vinculante automaticamente por revogação de lei na qual foi considerada para a base da edição da súmula. Então, essa é uma pergunta de concurso também que cai demais. Tipo assim, em virtude de revogação de lei que deu base à edição de súmula vinculante, automaticamente a referida súmula perdeu seu objeto e fica revogada. Não está certo, está errado, porque deverá ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, até de ofício ou por provocação, o seu cancelamento ou não, tendo em vista as suas disposições peculiares. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula não autoriza a suspensão dos processos que se discuta a mesma questão. Isso significa que a proposta acerca de súmulas vinculante por si só não gera efeitos jurídicos de suspensão nos processos que já estejam tramitando. Então, não vai suspender nenhum processo, apenas no caso da proposta, não é? Porque pode ser concedida eventualmente a decisão liminar. Então, nesse caso, não tem nada disso. Então, só a proposta de súmula não produz suspensão de processo que esteja em tramitação. Da decisão judicial ou do ato administrativo contrariar enunciado de súmula vinculante, envolve aí também, salientando os atos administrativos, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, ou seja, descumprimento de súmula, caberá reclamação, que é um recurso que vai direto para o Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos outros recursos admissíveis. Contra omissão ou ato da administração pública, eu coloquei amarelo aí, a esplanada dos ministérios, representando a administração pública. Omissão ou ato. O uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Então, é bom fixar esse aspecto, porque, em regra, sempre podem coexistir os procedimentos administrativos, não é? De uma forma geral, e a questão do provimento jurisdicional. Mas, no caso de omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação, que é o recurso que envia para o Supremo, não é, em virtude de violação de súmula, só será admitido após esgotamento das vias administrativas, ou seja, não será recebido se o processo administrativo estiver em curso. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada. Ou seja, não é revogar o ato administrativo. Isso acabou de cair na questão de delegado da Polícia Federal. Uma questão justamente essa, que uma decisão judicial revogou um ato administrativo. Quem revoga ato administrativo é só a administração pública. Justiça anula, determinando que outra seja proferida com sem aplicação da súmula, conforme o caso. Modificações legislativas. Dever administrativo de fundamentação de decisão acerca da aplicação de súmula vinculante. Qual seja, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de caminhar o recurso à autoridade superior as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Ou seja, a autoridade pública na esfera administrativa deve justamente fundamentar o porquê da sua decisão consoante o disposto da súmula. Se o recorrente alegar violação de enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Novamente, o dever administrativo de fundamentação de decisão acerca de aplicação de súmula vinculante. Acolhida pelo Supremo, a reclamação fundada em violação de súmula vinculante dá ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso.
que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal das esferas civil, administrativa e penal. Então, mais uma vez aqui, está se colocando a vinculação que a administração pública obedeça ao disposto em súmula vinculante. Relembrando, pessoal, que súmula vinculante tem força de lei. Ela deve ser cumprida, ela não pode ser descumprida. É uma das formas de sopesamento da separação dos poderes, qual seja, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal está, entre aspas, legislando. Procedimento de edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante obedecerá subsidiariamente ao disposto no regimento interno do Supremo. Então, aqui finalizamos essa apresentação, desejando a todos aí ótimos estudos e sucesso dos seus projetos. Um grande abraço.